Olá, queridos alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Nós estamos de volta aqui com mais uma aula sobre a Revolução Francesa e a gente vai partir aí para o nosso conteúdo que está bem extenso hoje, tá bom? Começando aí pela fase republicana, que vai começar em 22 de setembro de 1792 e, a gente tem aí o terceiro estado assumindo o poder nesse período. Terceiro estado que você tem aí, principalmente a burguesia, né, aí dentro desse processo. Esse período que a gente vai chamar de republicano, ele vai ter aí, dentro dessa convenção, três divisões, digamos assim, né? A gente tem aí essas divisões principalmente porque você tem nessa nova fase, apesar de ser o terceiro estado, você tem diferenças econômicas, né, de mais pobres a mais ricos, e você também tem diferenças ideológicas dentro desse processo. Então as coisas não vão ser tão simples assim. Ah, que legal, o terceiro estado chegou ao poder e agora está tudo resolvido. Não exatamente, né? A gente vai ter aí uma divisão. A gente vai começando aí pelo lado direito, onde nós temos os girondinos. Dentro dessa convenção nacional, né, quando eles se reuniam nessa sala da convenção, nessa sala de reuniões aí, eles se reuniam, né, se organizando desta forma dentro da sala. Então, à direita estavam os girondinos, e os girondinos dentro desse processo eles eram considerados aí representantes da alta burguesia. Eles estavam procurando aí evitar uma participação mais efetiva das massas populares. Eles queriam, né, eles não estavam tão interessados aí pelo estabelecimento de igualdade econômica, mas eles queriam manter o seu status aí como classe social, tá certo? Eles, se fosse necessário, eles até interfeririam no desenvolvimento financeiro das outras duas classes. Os girondinos, assim, na atualidade, eles são ligados aí, principalmente, né, quando a gente fala aí de partidos de direita. Né? A gente percebe, principalmente na polarização que nós estamos vivendo no Brasil, quando se faz essa divisão. Então, geralmente, os partidos de direita, né, ou as pessoas que são de direita, elas querem uma fração da sociedade que vai ter mais poder econômico e que está interessado em manter esse poder econômico e não vão aceitar com mudanças muito radicais nessa sociedade. É o que a gente percebe principalmente com os mais ricos na nossa sociedade. Né? Eles vão tentar manter esse status quo da melhor forma possível. Então, quando nós vemos, por exemplo, algumas manifestações aí, principalmente as últimas manifestações, para que se volte ao trabalho, né? Até o presidente esteve presente numa manifestação no último fim de semana e ele acabou aí, né, virando alvo, né, da mídia justamente porque ele estava numa manifestação que, ao mesmo tempo que as pessoas pediam a volta ao trabalho, você tinha pessoas pedindo a volta de uma intervenção militar e até mesmo do AI-5, do Ato Institucional número 5, você percebe ali que, de uma forma geral, a maior parte daquelas pessoas que estão ali, elas são pessoas que têm um alto poder aquisitivo e que não querem que a situação mude muito, que haja tanta igualdade social assim, tá certo? Não estou falando também que essas pessoas querem tolher o direito, né, tirar o direito das pessoas de crescerem economicamente dentro desse processo. Não é exatamente assim, tá bom? A nossa realidade hoje é diferente do que se vivia durante o período da Revolução Francesa. Mas sim, né? Então geralmente essas pessoas que querem manter muito essa estrutura de poder, elas vão lutar para que não haja nenhum tipo de transformação ou de reforma profunda na sociedade. Ao centro, né, dessa sala de reuniões, nós tínhamos a planície. Né? A planície, aí, de forma geral, eles eram um grupo que não tinha um lado definido.
né? Eles não tinham uma posição política definida, né? Eram grupos financeiros medianos, né, dentro desse processo, e de acordo com aquilo que girondinos e jacobinos decidiam que fosse favoráveis a eles, eles iam apoiar aquele grupo, né? Que são aí, na atualidade, a gente chamaria, né, dos partidos de centro, né? Você percebe partidos de centro, que é, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de centro-direita, quando você vê o, o governador de São Paulo, né, Dória, né, o João Dória, que defende aí, ele é uma pessoa de centro justamente porque ele defende algumas coisas que, que são de direita, mas ele tem um viés social um pouco mais fortalecido, diferentemente do que acontece com o nosso presidente, tá bom? Aí, logicamente, existe toda uma discussão que o Dória, a princípio, quando, né, no início de todo o processo político, ele vai apoiar o presidente Bolsonaro, e agora ele tem sido até mesmo atacado e acusado de certa forma de não de ter se afastado do presidente, só ter se valido da imagem dele para ganhar. Então, ele é um exemplo de centro-direita, um exemplo de centro-esquerda que a gente pode colocar aqui é o presidente, né, o nosso líder da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que ele é mais de centro-esquerda, né? Então, ele vai ter, né, aí um viés bem social, muito mais social, mas sem aquela radicalização que a gente percebe em alguns grupos de esquerda no Brasil, né? Então, geralmente, quando você fala de partidos de centro, geralmente são partidos que não vão para nenhum dos dois extremos aí. Por último, a gente tinha sentado aí à esquerda, né, que era a média e a pequena burguesia, os jacobinos aí, que esses sim, de fato, queriam mudanças mais profundas na estrutura socioeconômica. Eles não estavam satisfeitos com aquilo que estava acontecendo ali, tá certo? Eles eram os mais radicais e queriam essas mudanças da forma mais rápida possível, mesmo se fosse à força. Aí a gente vai ter a figura de Robespierre, né, e Saint-Just aí dentro desse processo, tá bom? Dentro, né, nesse estabelecimento desse sistema republicano, ele exigia aí uma nova constituição e era essa convenção que ia fazer essa constituição. Aí os jacobinos aí eles vão acabar tendo uma posição de destaque em relação aos girondinos, tá certo? Até o rei aí, por causa dessa forte influência dos jacobinos, ele vai acabar sendo julgado, né, o rei Luís XVI, e sendo guilhotinado. Aí quando a gente fala de partidos de esquerda, né, hoje em dia, a gente lembra muito do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, né, que é o Partido Comunista do Brasil, né, que tem essa ideia mais à esquerda, que é uma ideia justamente de radicalização do processo, né? Se os girondinos estão querendo manter uma estrutura, a estrutura antiga de sociedade, a planície apoia aquilo que agrada a ela, os jacobinos eles já estão do outro lado, né, assim como a gente percebe, né, no PT, de certa forma fazendo uma oposição mesmo e querendo uma transformação radical dessa sociedade, né, uma maior uniformização. O problema, né, é que a gente tem aí com os jacobinos um processo muito forte de, de, de radicalização, e isso vai levar à morte de milhares de pessoas. Os aristocratas aí, né, eles vão até tentar aí, o pessoal do primeiro estado, vão tentar aí de alguma forma se livrar desse problema, vão tentar, né, algum movimento de reação, mas eles não vão conhecer, não vão conseguir, né? E aí os jacobinos aí vão criar aquilo que a gente vai chamar de Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário, e vão aí qualquer elemento, qualquer pessoa que fosse contra a República seria morto na guilhotina aí. Vai começar aquilo que a gente vai chamar de o período do terror, né?
que a gente tem aí. O período do terror vai começar lá no ano, né, alguns meses depois, em janeiro de 1793. A gente tem o Luís XVI guilhotinado, essa reação aristocrática, o Comitê de Salvação Pública e aí com esse processo, diversas mortes aí dentro desse processo. Eu acho interessante que o livro de vocês traz aí uma informação que é importante lá na página 67. Essa guilhotina vai chegar a alcançar os próprios jacobinos, tá certo? Nem eles se entendem mais dentro desse processo. Robespierre ele vai pedir, né, a execução de Danton, que era um outro líder jacobino aí, né, e que criticava as ações dele. Esse radicalismo extremo de Robespierre aí vai fazer com que a população, né, mais pobre aí abandone esse apoio que eles estão dando, né, a essa revolução, e sem esse suporte o próprio Robespierre vai ser aprisionado e guilhotinado aí, né? Até a guilhotina, né, no livro de vocês traz essa informação que acredita-se que cerca de 300 mil pessoas foram presas e cerca de 30 mil pessoas foram guilhotinadas durante esse processo, tá certo? Vai acontecer um golpe, que é o golpe de 9 de Thermidor, né? Isso aí vai acontecer pelos girondinos. Girondinos, que era o grupo de direita lá, consegue finalmente tomar conta aí, e no dia, né, 9 de Thermidor, que era um mês do calendário deles, você começa aí um processo de fim de radicalismo aí. Então a alta burguesia, né, vamos dizer assim, ela está voltando ao poder, né? Essa reação termidoriana, que traz essa alta burguesia aí, ela vai encontrar condições políticas e sociais para estabelecer, justamente por aquilo que eu tinha falado com vocês antes. A população abandona esse radicalismo, não apoia esse radicalismo, tá certo? E muitas dessas conquistas revolucionárias aí dos jacobinos, elas acabaram sendo desfeitas aí. Né, diante disso, eles vão criar uma nova Constituição, e a gente vai começar um período que vai ser chamado aí de diretório, tá bom? Então a gente tem a repressão dos jacobinos, uma nova Constituição, o diretório, né, 5 diretores aí que são eleitos, né, pelos deputados, eles vão fazer parte do poder executivo, né, aquele que vai colocar as leis aí para serem cumpridas. Né, a gente tem também a ideia do voto censitário aparecendo aí. O voto censitário, no caso aí, né, quando a gente estuda lá a Grécia Antiga, a gente fala sobre isso, é justamente a organização, aliás, a votação a partir da renda que você tem. Então, se você era definido um piso de renda para que você pudesse votar. E dentro disso aí, eles conseguem afastar os jacobinos aí do jogo político, tá certo? E vão tentar criar um conselho legislativo, né, que só vai ter nome, não vai funcionar de fato. O diretório ele vai ter dificuldades para se manter no poder, vai ter constantes ameaças, diversos golpes, tá certo? E uma coisa que vai ser importante aí, que é uma nova direita que está surgindo. Essa nova direita, ela está trazendo aí justamente a ideia de uma volta ao sistema monárquico, não exatamente naquele sistema absolutista, mas uma volta à monarquia dentro desse processo aí, tá bom? Para que isso acontecesse, eles buscavam aí uma nova, um novo líder que poderia ser para eles o salvador da pátria, né? E aí vai entrar em, em ação a figura de Napoleão Bonaparte, que a gente não vai entrar em detalhes sobre ele aqui, porque a gente vai ter aí no próximo módulo vai falar especificamente do período napoleônico aí, tá bom?
A segurança e paz é o principal alvo dessa nova realidade agora, tá certo? Então, isso aí vai abrir caminho, né, um caminho aí para que Napoleão chegue ao poder. Dia 9 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte vai subir ao poder, né, a gente vai ter um novo golpe, que é o golpe de 18 de Brumário, que vai trazer um novo sistema de governo e a certeza aí para a nossa burguesia de manutenção das suas aspirações políticas, tá certo? A Revolução Francesa não para por aqui, né? O período napoleônico ele é um resultado dessa revolução e ele é, digamos assim, o fechamento de toda essa história, né? A gente precisa ter isso em mente. Pessoal, olha, eu preciso que vocês façam as atividades, né, a partir da página 68 aí, 68 a 72, tá bom? Para serem entregues até a próxima terça-feira. Caso vocês tenham alguma dúvida, procura o Christian aí, porque o Christian está expert nesse assunto, né? Tá jogando aí um jogo que trata dessa temática, né? Que é interessante aí. Então procura o colega de vocês para poder tirar qualquer dúvida. Se vocês tiverem dúvida, logicamente mandem e-mail. Foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.